So, good night. Então, Now you're getting it. agora vocês estão entendendo. We came all the way from South Africa. Nós viemos lá da África. God is busy with a bride. God is busy with a bride. Deus, ele está muito ocupado com a sua noiva. He said to me and Michael, Ele disse para mim e para o Michael: go to the Brazil. vá para o Brasil Go and tell them e diga a eles. good news. Diga a eles as boas novas. So, my name is Surita Hills, Então, meu nome é Surita Rios. and says, Eu sou o Michael Rios. what is wrong with this microphone? Anyways, Está falhando aqui um pouquinho. we are missionaries Nós somos missionários. from South Africa. Somos da África do Sul. We have an apostolic ministry, Temos um ministério apostólico. but first of all, we are servants of God. Mas, acima de tudo, nós somos servos de Deus. Second of all, Michael is an apostle Michael, ele é um apóstolo called by God, chamado por Deus. and I'm a prophet for the nations E eu tenho o dom da profecia para as nações, called by God. chamado por Deus. And what is amazing, E o que é maravilhoso para mim God is doing a new thing. é que Deus está fazendo alguma coisa. And when I heard the theme of this evening, Deus nos deu uma mensagem quando nós ouvimos sobre o tema desta noite, saying that God is going to give us a new garment, dizendo ali, né, que Deus vai nos dar vestes novas, novas vestes. I got so excited. Eu fiquei muito animada. Because you know why? Sabe por quê? It means that you heard correctly from the kingdom of God. Então, isso significa que você está ouvindo corretamente do reino de Deus. God said to me, go to Brazil, Deus me disse, vá ao Brasil, tell them, diga a eles I am doing a new thing. que eu estou fazendo uma coisa nova. He wants to give you new garments. E Ele quer dar a você vestes novas. Amen. But Mas there is a reason why he's giving you new garments. há uma razão pela qual Ele está te dando vestes novas. And Michael is going to speak about this tonight. E Michael vai falar um pouquinho sobre isso nesta noite. It is a very important word. É uma palavra muito importante. If God is giving you a new garment, E se Deus vai te dar vestes novas, it means isso significa we need to take off the old one. Isso significa que nós precisamos jogar a roupa velha fora. Why? Por quê? Because he's doing a new thing. Simplesmente porque Ele está fazendo uma coisa nova. Amen. Amém. So enjoy the evening. Então, desfrute da mensagem. Amen. Amém. Thank you, my love. Obrigado, meu amor. The Bible says, E a Bíblia diz, a Bíblia diz that he who finds a wife, que aquele que acha uma esposa, for you single people out there, para vocês aí que são solteiros, he finds a good thing, aquele que acha uma esposa, acha uma coisa boa. but it goes both ways. Mas trabalha de duas formas. Amen. Amém? Thank you. Acha a esposa coisa boa e acha o marido também uma coisa boa. É isso que ele quer dizer. Are you ready? Vocês estão preparados? Are you ready for the 48 hours? Vocês estão preparados para 48 horas? Amen. Amém? Turn to the person next to you Vire-se para a pessoa que está do teu lado and say to them, I am not here by mistake. e diga a essa pessoa, eu não estou aqui por acaso. God has got something to say to me tonight. Deus tem algo a dizer para mim nesta noite. And tonight, E nesta noite, you can sit down. agora você pode se sentar, o restante pessoal pode sentar-se. Tonight, Nesta noite, these things on your head, essas coisinhas aqui agarradas na tua cabeça, they are not ornaments. não são ornamentos, não é enfeite. Tonight, Esta noite, you must listen. você precisa ouvir. Because the word is prophetic. Porque a palavra é uma palavra profética nesta noite. It's a prophetic word for the bride. É uma palavra profética para a noiva.
Amen. Amém? I love the dance that my sisters did tonight. The dance. The dancing. Ah, ok. Eu amei a dança das irmãs que fizeram aqui nesta noite, né? A equipe ali, ó, tá dando um tchauzinho. Amen. Amém? It was good. Foi muito bom. And I could see it's a picture of Christianity being in war. E isto, para mim, reflete um quadro do cristianismo indo à guerra. Amen. Amém? Being in the army. Está no exército. Do you know that if you're a Christian, you're in the army? Isso significa que se você é cristão, você está no exército. You're a soldier. Você é um soldado. You belong to the army of Christ. Você pertence ao exército de Cristo. You better know that army É melhor você saber que você está no exército, as the church. que é a igreja. Amen. Amém? Tell me, who of you knows that this building is not the church? Quantos de vocês aqui sabem que esse prédio físico aqui não é a igreja? Quantos sabem? Levante a mão. Can I get an amen on that? Posso receber um amém aí? Quem sabe? We are the church. Nós somos a igreja. Globally, the Christians, we are the church. O ajuntamento dos cristãos é a igreja. And tonight, this is a congregation. E nesta noite, isto aqui é congregação. In other words, you are a small part of the body of Christ. Em outras palavras, você é uma pequena parte aqui do corpo de Cristo. You understand? Você entende? Because the church is worldwide. Porque a igreja é universal, está em todo lugar. Amen. Amém? So tonight I want to talk to you about three things. Então, nesta noite, quero falar com você sobre 3 coisas. Brother, open your water. Obrigado. Hallelujah. Let's give him some support. Rapaz, você quer deixar o tradutor enrolado? É uma garrafa fechada aqui. This is thirsty work. Esse é um trabalho que dá sede. Amen. Amém? So tonight I'm going to talk to you about religion. Então, nesta noite, quero falar um pouquinho com vocês sobre religião. I'm going to talk to you about revival. Eu quero também falar de avivamento. I'm going to talk to you about returning to the Father. E também quero falar a respeito de retornar ao Pai. I've come all the way from South Africa Eu vim lá do outro lado, desde a África, to tell you this. para te dizer o seguinte. And I'm sure many of you will agree with me. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão concordar comigo. There's a problem in the bride. Existe um problema acontecendo na noiva. If you agree with me, put up your hand. Se alguém concorda comigo, levante a sua mão. There's a problem in the church. Existe um problema na igreja. That problem is religion. E esse problema chama-se religião. It's a very big problem. É um problema muito grande. You see, religion Sabe, a religião is a cancer. é um câncer, It's a sickness. é uma doença. We must get rid of it. Nós precisamos nos livrar disto. And there's only one person that can get rid of that cancer. E só existe uma pessoa que pode ficar livre desse câncer. The great surgeon, Jesus Christ. É a que pode nos livrar desse câncer. É o noivo Jesus Cristo, que é o grande cirurgião. Amen. Amém? But before that can happen, Mas antes disso acontecer, we must acknowledge that we have a sickness. nós precisamos reconhecer que nós temos, muitas das vezes, no nosso meio essa doença. So that we can go to the great surgeon. E quando a gente reconhece, podemos então ir para o grande cirurgião. So that he can remove the cancer. Para que então ele possa remover o câncer. Amen. Amém? Tonight is not the night to be silent. Esta noite é uma noite que a gente não vai ficar quietos. Hallelujah. Aleluia. Let's turn to the book of Matthew, Vamos dar uma olhada no livro de Mateus, verse 22. capítulo 22. Yes, chapter 22, Capítulo 22, from verse 1 to 14. de 1 a 14. English is not my first language. O inglês não é a minha primeira língua.
Afrikaans is my first language. O africano é a minha primeira língua. It is very much like Dutch. É muito parecido com o holandês. So as ek met jou in Afrikaans praat, gaan jy nie 'n woord verstaan wat ek vir jou sê nie. Not even nie eers Germano nie, jy gaan nie verstaan nie. Falou, de lá sua parte, não entendi, mas a última parte que ele falou em africano não entendi, nem germano entende. No final ele falou assim. Net my vrou gaan, want sy weet ek sê vir haar sy's mooi en ek is lief vir haar. Alguém tem que traduzir africano aqui que eu não sei. Amen. Amém. Let's read from verse 1, chapter 22. Capítulo 22, vamos ler a partir do versículo 1. You're a soldier. Você é um soldado. And you have a weapon. E você tem uma arma. That weapon is the Bible. Esta arma é a Bíblia. You're an army. Você está no exército. And you need training. E você precisa de treinamento. To know how to use your word. Para saber como usar a palavra. Because the Bible says. Porque a Bíblia diz. That the word of God is a sword. Que a palavra de Deus é uma espada. You're a soldier. Você é um soldado. You've got a weapon. Você tem uma arma. That weapon is the word. E esta arma é a palavra. You need to know how to use this. Você precisa aprender a usá-la. How do you do that? Como é que você faz isso? You need to know the context. Você precisa conhecer o conteúdo. Amen. Amém. Let's get into it. Vamos entrar na palavra. It's the parable of the wedding feast. É a parábola das bodas, festa de casamento, no caso. There is a few stories like this in the Bible that's got exactly the same meaning. Existem algumas histórias como essa na Bíblia que o significado é o mesmo. It's the story of the 10 virgins. A parábola das 10 virgens. We have the story of the grain and the chaff. Temos também ali a parábola do trigo e do joio. And then we have the parable of the wedding feast. E também temos a parábola das bodas, é uma festa de casamento. These stories has the same meaning, just a story told differently by Jesus. É uma história que tem o mesmo significado, mas que foi contada de forma diferente por Jesus. But it focuses on one message. Mas foca em uma única mensagem. So let's discover what this is. Então vamos descobrir o que é. And Jesus answered and spoke to them again by a parable and said. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: The kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. So, who is this son? Quem é esse filho? Jesus. Jesus. Although Jesus is the one speaking the story. Embora Jesus é aquele que está contando a história. And the kingdom of heaven e o reino dos céus is on earth. Está na terra. So we are a part of the kingdom of heaven. Então nós fazemos parte do reino dos céus. In fact, all people are part of the kingdom of heaven. Na verdade, todas as pessoas são parte do reino dos céus. That's why the Bible teaches us that we must take the kingdom by force. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos tomar o reino por força. You see, because Satan has stolen ground from the kingdom. Porque na verdade Satanás roubou o terreno, tomou o terreno do reino. And through the gospel we need to take those parts of the kingdom we need to take back. E então, por meio do evangelho, nós podemos tomar posse destes reinos e trazer de volta. Amen. Pegar de volta. I think they are starting to sleep early tonight. Eu acho que vocês estão começando a dormir um pouquinho mais cedo essa noite. Amen. Amém. Verse 3. Versículo 3. And he sent out his servants to call those who were invited to the wedding, and they were not willing to come. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. We see this king preparing a wedding feast for his son. Nós vemos então este rei preparando uma festa de casamento para o seu filho. And this king invited some people. E esse rei então fez um convite para algumas pessoas. These people in this story, e essas pessoas nesta história, at that time, nesse momento ali,
Jesus is referring to the Jews, Jesus ali está se referindo aos judeus, the chosen people of God at that moment. o povo escolhido de Deus ali naquele momento, né, no Antigo Testamento. Verse 4. Versículo 4. Again he sent out other servants, saying, tell those who are invited, see, I have prepared my dinner. My oxen and fatted cattle are killed, and all things are ready. Come to the wedding. Depois enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. God has prepared something. Deus preparou algo para nós. Can I get an amen to that? Posso receber um amém por isso? Amen. Amém. God has prepared something for us. There is a future for us. Deus preparou algo para nós. Tem um futuro para nós. There's a future with purpose. Esse futuro com um propósito. That's why I said you are not here by mistake tonight. É por isso que você está sentado aqui, não é por acaso nesta noite. Or tomorrow night. Ou amanhã à noite você vai estar sentado, não é por acaso. Or even the night after. Ou até mesmo depois de amanhã. You are here with a purpose. Você está aqui com um propósito. And God has prepared something for you. E Deus tem preparado algo para você. But you need to listen to find out what that is. Mas você precisa ouvir para descobrir o que é que Deus preparou para você. Because it's especially for you. Porque é algo que Ele preparou especialmente para você. And it will touch your fellow brother and sister in Christ. E Ele também quer tocar o teu irmão, o teu companheiro em Cristo. Amen. Amém. You're getting it. I love it. Eu acho que vocês estão pegando. Eu gosto disso. You are more important than you think. Você é mais importante do que você imagina. I want to tell you Eu quero te dizer that each and every one of you sitting here, que cada um de vocês que estão sentados aqui, I don't care who you are. não importa para mim quem seja I você. don't care your age. Não me importa a tua idade. I don't care your gender. Não me importa o teu sexo. Not like today. Not like today. Não como hoje. They say there is no gender. Hoje ele diz, não existe esse negócio de sexo. I think these people, they are confused. Eu acho que esse povo está muito confuso. Because God created them male and female. Porque Deus criou foi macho e fêmea. My father and my mother did not tell me you are a son or a daughter. Meu pai e minha mãe nunca disse para mim, você pode ser um menino ou uma menina. I knew I was a son. Eu sabia que eu era filho, era homem, menino. Amen. Amém? I was not confused. Eu não tinha nem um pouco não era nem um pouco confuso sobre isso. I am throwing that in there for free. I'm giving this information for free. Eu estou dando essa informação para vocês aí de graça, tá? You have a purpose. Você tem um propósito. God has prepared something for you. Deus preparou algo para você. You've got a calling on your life. Você tem um chamado na tua vida. You are supposed to make a difference in somebody else's life. Você deve fazer a diferença na vida de alguém. Amen. Amém? I can tell you one thing. Eu posso dizer uma coisa para vocês. I've been a Christian for a very long time. Eu fui cristão por muito tempo. Many years. Muitos anos. Only now, Somente agora, after being in ministry for more than 15 years, depois de estar no ministério por mais de 15 anos, do I understand my full purpose. agora eu entendo o meu propósito real. And I can tell you I'm a danger to Satan. E eu quero dizer para você que eu sou perigoso para Satanás. And he knows it. E ele sabe disto. My question to you is, do you know that? E a minha pergunta para você reconhece isso também na tua vida? Do you know that you're a danger to Satan? Você sabia que você é perigoso para Satanás? If you don't, I will pray for you. Se você não sabia, eu vou orar depois por você. Let me continue. Vou continuar. Let me find my place. Verse 5. Versículo 5. But they made light of it and went their way, one to his own farm, another to his business. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. So the people this king invited, they were not interested.
Então o povo aqui foi convidado pelo rei, mas eles não demonstraram nenhum interesse. They said, "Nah, I have got other priorities." Então eles disseram, eu tenho outras prioridades. There's nothing or no one more important than Jesus Christ. Não tem nada ou ninguém mais importante do que Jesus Cristo. Amen. Amém? He should be our first priority above everything else. Jesus deve ser a nossa primeira prioridade acima de qualquer outra coisa. His life, his ministry must take preference above all things. A sua vida, o seu ministério deve ter preferência acima de todas as coisas. So these friends of the king saying, "No, I'm not interested in this wedding." Então esses amigos ali do rei disseram, não tenho interesse em ir nesse casamento, nessa I've got festa. different priorities. Eu tenho prioridades diferentes. And the rest seized his servants. It's verse 6. Threatened them, treated them spitefully and killed them. Versículo 6. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. But when the king heard about it, he was furious, and he sent out his armies, destroyed those murderers, and burnt up their city. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. This sounds like the life of Israel directly out of the Old Testament. Esse refere-se diretamente aos israelitas lá no Antigo Testamento. It's very important for us to know this. É muito importante para nós sabermos disto. Because why did God allow these things to happen to Israel? Por que Deus então permitiu que estas coisas acontecessem em Israel? Were they not God's chosen people? Se eles eram o povo escolhido de Deus. You see, Israel has fallen in religion so many times. Sabe, Israel, ele entrou dentro da religiosidade tantas vezes, that God had to almost destroy them so that they can return to Him. e Deus muitas das vezes permitiu, muitas das vezes que eles fossem destruídos para que se arrependessem e voltassem para Deus. How many times that the temple in the Old Testament not been destroyed? Quantas vezes no Antigo Testamento ali o templo foi destruído And then it had to be built up again. e tinha que ser então reconstruído outra vez? Because Israel were following other religions. Simplesmente porque Israel estavam seguindo a sua religiosidade, a religião. Remember, we do not just find religion in Christianity, we find it in other places as well. Sabe, a religião nós não achamos, encontramos somente no cristianismo, mas em outros lugares também. Buddhism is a religion. O budismo é uma religião. Hinduism is a religion. Hinduísmo é uma religião. You understand my example? Você está entendendo o meu exemplo? Amen. Amém. Verse 8. Then he said to his servants, "The wedding is ready, but those who were invited were not worthy." Versículo 8. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. You see, I'm going somewhere with this tonight. Sabe, eu vou chegar em algum lugar com isso nesta noite. There was a time where God was doing a work in Israel. Houve um tempo em que Deus estava fazendo uma obra em Israel. But God has prepared a wedding. Mas Deus estava preparando ali também uma festa. That wedding was the time that Jesus came to the earth. E esta festa que Deus preparou foi um tempo em que Jesus veio a esta terra. It was the event that he was here. Foi o evento que ele estava aqui. And they were invited. E eles foram convidados. But they crucified him. Mas crucificaram Jesus. Which I will get into just now as well. Which I will also talk about just now. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. You see, I want you to understand that there is an event, a wedding that's going to take place. Eu quero que você entenda que há um evento, um casamento, uma festa que está acontecendo. God has planned this for us. Deus planejou isso para nós. So those servants went out
into the highways and gathered together all whom they found, both bad and good, and the wedding hall was filled with guests. Verse 10. Versículo de número 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. This is a very important piece in the scripture. Essa é uma parte muito importante na Escritura. I want you to see that this king said to his servants, go out into the streets and gather everybody that you can to come to this wedding. Eu quero que você perceba que o rei falou então para os seus servos, vá lá nas ruas, pegue todo mundo que você conseguir, chame para a festa. Good and bad. Pessoas boas e más. Now I want you to see that they are all people. Agora eu quero que você perceba que todas as pessoas, They are the same. eles são a mesma coisa. Like the 10 virgins. Exatamente como as 10 virgens. They were the same. As 10 eram virgens, era a mesma coisa. They were all virgins. Todas elas eram virgens. There was five that wasn't 5 virgins and 5 non-virgins. No texto ali não diz que 5 eram virgens e 5 não virgens. They were all people. Todos eram pessoas virgens. You see, God's kingdom is filled with good and bad people. Sabe, o reino de Deus está cheio de pessoas boas e pessoas más. God's kingdom is filled with religious and non-religious. O reino de Deus está cheio de pessoas religiosas e não religiosas. I'll explain to you religious. Eu vou explicar para você o que é religiosidade. It's important for you to understand what I mean with what religious is. É importante que você entenda nesta noite o que eu estou falando, o que significa religião. But I'm getting to that. Eu vou chegar lá. But when the king came in to see the guests, he saw a man there who did not have on a wedding garment. Verse 11. Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. So he said to him, friend, how did you come in here without a wedding garment? And he was speechless. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Then the king said to the servants, bind him hand and foot, take him away and cast him into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. And this next verse is very important. E esse próximo versículo é muito importante. For many are called, but few are chosen. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. I struggled with these verses for quite some time. Eu lutei com esses versos por algum tempo. Because I didn't understand what God was saying. Porque eu não entendia o que Deus estava dizendo. But by struggling with it for some time, mas depois de lutar, tentando entender por algum tempo, I understood that Jesus was referring to religious people in the bride. Então eu entendi que Jesus estava se referindo a pessoas religiosas no meio da noiva. He was referring to religion in the church. Ele estava se referindo à religiosidade, religião na igreja. Remember, it was people who are all the same that was invited to the wedding. Lembre-se que as pessoas eram todas iguais e todas elas foram convidados para esta festa. Who's the bridegroom? Quem é o noivo? Jesus. Jesus. Who are we? Quem somos nós? The bride. A noiva. Who's the wedding for? Who is the wedding for? Para quem é o casamento? Us. Para nós. When we meet Jesus. Quando nós encontramos Jesus. But you see, we've been defiled. This religion in our midst. Desde quando nós encontramos Jesus, nós fomos contaminados pela religiosidade no nosso meio.
And I will explain religion to you that you understand it better. Eu vou explicar para você o que é religião para que você possa compreender melhor. But what I want you to see is that there's a person that came in. That person represented religion. E eu quero que você então veja nesse quadro que nós lemos que tem uma pessoa que entrou ali e aquela pessoa representa religião, religiosidade. All the guests that came into the wedding feast, whether they were good or bad, they all had garments. Agora observe que todos aqueles convidados que entraram naquela festa, bons e maus, todos eles tinham recebido uma vestes. Now, how do I know that? Agora como é que eu sei disto? It's simple. É simples. This person Esta pessoa, was thrown out because he did not have the correct clothing. ele foi lançado fora porque ele não tinha a veste correta. You see, because this king provided the clothing for these people to be there. Porque o rei providenciou, deu roupa para aquele povo entrar ali. It was their right of passage. It was their right of passage. Era o direito que eles tinham de entrar ali. Eles tinham esse direito por causa da roupa. But this person didn't have it on. Mas esta pessoa ali não tinha a roupa apropriada. So there's these two types of people. Então esses dois tipos de pessoas, One with the wedding garment, que tinha a veste nupcial, the bride. a noiva, But in the bride, there is a person or a people that does not have the correct wedding garment. mas ali mesmo, junto com a noiva, no meio da noiva, tinha uma pessoa que não tinha a veste nupcial adequada. And they represent the religious. E aquela pessoa que não tinha veste, ela representa religiosidade. My brothers and sisters, there is a revival coming. Meus irmãos e minhas irmãs, um avivamento está prestes a acontecer. But it's not a revival that you think it will be. Mas não é avivamento que você pensa que é. Do you understand that I'm trying to show you that there is religion in the church and we need to get rid of it? Será que você entendeu que eu pude mostrar que tem religiosidade no meio da igreja e a gente precisa se livrar de religiosidade? One group of people, Um grupo de pessoas, but divided in two. mas está dividido em dois. One with the correct Que tem a roupa apropriada and the other with the wrong clothing. e a outra que estava com a roupa errada, inapropriada. The true bride of Christ A verdadeira noiva de Cristo and the religious. e a noiva religiosa. Let's go to the book of Matthew. We are still in Matthew chapter 23. Em Mateus capítulo 23, vamos dar uma olhada. It's the next É o chapter. próximo capítulo. Tonight my English is bothering me. Hoje à noite o meu inglês está me incomodando. Está falando lá. Matthew 23 verse 1 Mateus 23, to 7. de 1 a 7. You see, the scribes and the Pharisees represents religion. Você vê perfeitamente como os fariseus aqui representam a religião. They were the religious leaders of the temple in the time of Jesus. Eles eram líderes religiosos do templo na época de Jesus. They were the pastors. Eles eram os pastores da sua época. They were the apostles. Eles eram os apóstolos da sua época. They were the teachers. Eles eram os mestres. The leaders of that time. Eles eram os líderes daquela época. They were supposed to be close to God. Eles deveriam ter intimidade com Deus, estar perto de Deus. But they have fallen in religion. Mas eles caíram na religiosidade. And they could not lead the people anymore. E eles não poderiam mais guiar o povo. Jesus came to do two things. E Jesus veio fazer duas coisas. Well, actually three. Na verdade, três. The first one A primeira, is to reconcile us to the Father through his death. ele veio nos reconciliar com o Pai por meio da sua morte. Amen. Amém? The second was to get rid of religion in the church. E a segunda foi exterminar, tirar a religiosidade da igreja. Who can tell me who crucified Jesus? Quem de vocês aqui pode me dizer quem foi que crucificou Jesus? Alguém pode falar?
Who can tell me? Quem pode dizer? Say, our sins, people saying. Yes, sim. It was religion. Foi a religiosidade. Religião. It was the religious leaders, the Pharisees and the Sadducees, Foi os líderes religiosos, os fariseus e saduceus, that crucified Jesus. que crucificaram Jesus por nossos pecados, né? Lógico. It was religion that crucified Jesus. Foi a religião que crucificou Jesus. And the third one, E a terceira coisa, Jesus came to establish the church. Jesus veio para estabelecer a sua igreja. A church free from religion. Uma igreja livre, liberta da religião. Because the old one did not work. Porque o vinho velho já não estava mais funcionando. Amen? And I can tell you something tonight. E eu quero te dizer algo nesta noite. What we have right now E aquilo que nós temos agora is not working. não está funcionando. How many of you noticed that? Quantos já conseguiram perceber isto? It's no time to be shy, we can be truthful. Não é momento de você ficar intimidado, é hora de ser verdadeiro. The Bible says that you shall know the truth and the truth shall set you free. A Bíblia diz que você conhecer a verdade te libertará. Let's be honest tonight. Vamos ser honestos nesta noite. What we are doing Aquilo que nós estamos fazendo, is defiled by religion, o que nós fazemos hoje como igreja foi contaminado pela religião. and it's not working. E não está funcionando. You see, we've been so afraid of COVID. Sabe, nós ficamos com tanto medo do Covid. No sickness comes from God, Nenhuma enfermidade vem da parte de Deus, especially not COVID. especialmente Covid. But the Bible says that everything works together for good Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem to those who love God, daqueles que amam a Deus, to those who are the called according to His purpose. aqueles que são chamados segundo o seu propósito. As the bride, we are called to God's purpose. Assim, da mesma forma como a noiva é chamada pelo propósito de Deus. And God used COVID E Deus então tem usado a Covid, usou a Covid, to highlight the problems in the church. para destacar, para realçar o problema que está no meio da igreja. Because after we started returning to our congregations, Porque depois que retornamos às nossas congregações, things are not working. as coisas não estão funcionando. We cannot do things the same way anymore. Nós não podemos continuar fazendo as coisas da mesma forma que fazíamos. People are not interested in our programs. As pessoas não estão mais interessadas em programas. So they leave the church or the congregation. They Por isso leave. muitos abandonaram a igreja, a congregação. I've seen this happen many times. Eu estou vendo isso acontecer muitas vezes. And I know you feel it as well. Eu sei que você percebe isso também. Why is this? Por que isso acontece? Because of religion? Por causa da religião. I'm stepping on toes. Eu estou pisando no pé de alguém aí. Matthew 23, Mateus 23, verse 1. versículo 1. Then Jesus spoke to the multitudes and to his disciples. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. You see, Jesus is teaching his disciples. Você vê, Jesus está então aqui ensinando aos seus discípulos. He's saying, I want to show something. Ele está dizendo, eu quero mostrar a vocês algumas coisas. The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. The people that likes religion wants to be noticed. O povo que gosta de religião, ele gosta de ser notado, percebido. They want to be seen. Eles querem ser vistos. I'm important. Eu sou importante. Look at my clothes. Olha para minha roupa. I look down on you. E eu olho assim para baixo para você. Who are you? Quem é você? Does that sound familiar? Será que isso parece familiar para alguém? Remember, religion judges. Lembre-se, a religião, ela julga, faz julgamentos. There's no freedom in religion. Não tem nenhuma liberdade na religião. Religion judges and condemns. A religião julga e condena.
But in Jesus there is freedom. Mas em Jesus tem liberdade. Big difference. Grande diferença. We are talking about our friends who are a little bit gender confused. Nós estamos falando a respeito do amigo que estava um pouquinho confuso. It's the thing to say to them, you are wrong. É muito fácil dizer para a pessoa, você está errado. I have done that. Eu já fiz isso. Jesus said, love others Jesus disse, amai-vos uns aos outros, as I have loved you. como eu te amei. I've got no right to say to this person, you are wrong. Eu não tinha direito de dizer para aquela pessoa, você está errado. Can I tell you a secret? Posso te dizer um segredo? They know they are wrong. Eles sabem que eles estão errados. It's our responsibility to love them É a nossa responsabilidade amar a esta pessoa. and to show them there is freedom in Christ. E mostrar a esta pessoa que tem libertação, liberdade em Cristo. If I condemn them and say, you are wrong, they will never come to Jesus. Mas se eu disser para ele, você está errado, ele nunca vai vir para Jesus. Because that's what religion does. Porque é isso que a religião faz. There's no freedom, only condemnation. Não tem ali liberdade, somente condenação. Verse 3. Versículo 3. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do, but do not do according to their works, for they say and do not do. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. You see, religion is talk, 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 talk. Tá vendo? Então a religião tem a ver com somente fala, 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 fala e fala. A lot of talking and no action. Muito falatório e nenhuma atitude. Yes, today we must go and speak to somebody about Jesus. Ontem nós estávamos falando para algumas pessoas a respeito de Jesus. And I'm waiting. E eu estou esperando. When Ele não vai vir? I'm waiting. E eu estava esperando. They do not arrive. Então ele não chegou. No action. Nenhuma ação daquela pessoa. But they want to look good. Ele queria parecer, ter boa aparência, parecer bem, bonito. Yes, you must follow the commandments of Jesus Christ and you must do what he does. Se você é seguidor de Jesus Cristo, você precisa fazer aquilo que ele faz. But I myself do not believe in what I just said. Mas eu mesmo, está se referindo a esse exemplo aqui, manda fazer, mas eu mesmo não tenho nenhuma ação naquilo que eu digo. Does that sound familiar? Será que isso parece familiar para alguém? How many preachers have we heard preaching and they do not even do what they preach? Quantos pregadores nós vemos pregando, ensinando, mas ele mesmo não faz nada daquilo, às vezes, que ele está pregando e ensinando. Then I'm not even talking about the apostles Então, estou falando a respeito de apóstolos, and the prophets. estou falando de profetas. Can I tell you the truth? Eu posso te falar a verdade? We are in the fulfillment of the times. We are in the fulfillment of the times. Nós estamos no cumprimento do tempo. É porque está falhando um pouquinho. Ok, go ahead. We are surrounded with false prophets, Infelizmente estamos rodeados de falsos profetas, false teachers, falsos ensinadores, false apostles, falsos apóstolos, false pastors, falsos pastores, false evangelists. falsos evangelistas. That everything they do for their own gain. E tudo que eles fazem muitas das vezes é somente para seu próprio ganho. Do not even believe in the thing that they teach, Na verdade, muitos nem sequer creem naquilo que eles estão ensinando. because it's all about the money and the recognition. O que se importa para ele é somente isso aqui, dinheiro, é a missão deles. You are seeing religion firsthand. Você está vendo o primeiro ato da religião. Are you getting it? Você está entendendo? Do you understand? Você entende? Can you see that religion is in our midst? Será que você consegue perceber que a religiosidade encontra-se em nosso meio? We need to identify the cancer so that Jesus can. Precisamos então identificar o câncer para que Jesus venha e remova, corte fora. An alcoholic does not know that he's an alcoholic
O alcoólatra muitas das vezes nem sequer sabe que é alcoólatra, unless he recognizes it. a menos que ele reconheça isto. Then he can get help. Então aí ele pode receber ajuda. The church must recognize religion in our midst. A igreja precisa reconhecer a religiosidade que está no nosso meio. Only then can we start to get rid of it. Então somente assim podemos ser restaurados e ficar livre dela. Amen. Amém? Verse 4. Versículo 4. For they bind heavy burdens hard to bear and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. You see, the religious people or religion will put heavy burdens on your shoulders. Você pode observar que os líderes religiosos, eles colocam fardos pesados nas pessoas. Oh, you can't do this, you need to do that. Ah, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. But it's impossible to do what they say to do. Mas é impossível fazer o que eles mandam fazer. But they won't even help you Mas eles nem sequer querem te ajudar, se prontificam a ajudar to accomplish what they just said you must do. a cumprir aquilo que ele mandou você fazer, simplesmente disse para você fazer. My brothers and sisters, Meus irmãos e minhas irmãs, we are family. nós somos família Together e juntos nós somos a noiva. we work together. Nós trabalhamos juntos, We pray together. nós oramos juntos, We worship together. nós adoramos juntos. Together we build the church. Juntos nós reconstruímos a igreja. Together we clean the church. Juntos nós podemos limpar a igreja. I am an apostle Eu sou um apóstolo called by Jesus. chamado por Jesus. I'm recognized by man as a pastor. Eu reconheço o homem que I'm recognized by man as a pastor. eu sou reconhecido até mesmo pelos homens que eu sou um apóstolo. I've done seminary, Eu já fiz seminário, but I forget mas algumas vezes eu esqueço, because Jesus is more important. porque Jesus é mais importante. You see, I am an apostle. Sabe, eu sou um apóstolo, I am not more important than you. mas eu não sou mais importante do que você. I am not higher than you. Eu não sou mais elevado do que você. In fact, I'm here to serve you. Na verdade, eu estou aqui para servir você. If I am not willing to take up a broom and sweep this church, or any church for that matter, I'm not worthy. Se eu não tiver simplicidade o suficiente para pegar uma vassoura e varrer esse chão aqui, eu não sou digno desse chamado. You see, my life should not be a life of driving the best cars. Então a minha vida não tem a ver com ter o melhor carro, dirigir o melhor carro, Receiving the biggest salary from the ou congregation, receber o maior salário da congregação, wearing the best clothes. ou usar a melhor roupa. Jesus said you live by faith and not by sight. Jesus disse: você deve viver por fé e não por vista. My wife and I, we do not receive a salary. Eu e a minha esposa, nós não recebemos salário. I live by faith every day. Eu vivo por fé a cada dia. I cannot tell you how it is that I have come to Brazil, Eu posso dizer para vocês como foi a nossa vinda para o Brasil, because Jesus provided for me. porque foi Jesus que providenciou tudo para He nós. provided for me and my wife to stand here today Ele fez as provisões para mim e a minha esposa estarmos aqui hoje, to buy a very expensive airplane ticket, comprar uma passagem aérea muito cara, to tell you that we are defiled by religion and we need to change. simplesmente para dizer a cada um de vocês que nós estamos contaminados pela religião e precisamos de mudança em nossa vida. The only thing of importance is Jesus. A única coisa que é importante é Jesus. Amen. Amém? And that we are ready. E que nós estamos preparados. Verse 6. Versículo 6. They love the best places at feasts, the best seats in the synagogues. Eles gostam
ama os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Religion wants to be recognized. A religião, ela precisa ter reconhecimento, ela quer reconhecimento. It wants to be important. Ela quer ser importante. Oh, Pastor, you've preached the best message tonight. Praise God, hallelujah. Oh, pregador, você pregou a melhor mensagem nesta noite. Aleluia. It's not about me, it's about Jesus. Não tem nada a ver comigo, a glória é de Jesus. It's about you hearing what the Spirit of the Lord is saying. Tem a ver com você ouvir o que o Espírito do Senhor está dizendo. Amen. Amém. I am only a voice. Eu sou apenas uma voz. That's all. Só isso. I'm a microphone. Eu sou o microfone. I'm moving on. Estou seguindo em frente. Can you see that religion is in the church? Será que você consegue perceber que a religião está na igreja? Can you identify it with me? Será que você consegue identificar comigo? That what I've just shown you, could you see it? Depois que eu falei com você, será que você consegue ver? We have a problem. Nós temos um problema. We need to acknowledge it. Precisamos reconhecer que temos um problema. We need to get rid of it. Precisamos nos livrar da religiosidade. Revival. Reavivamento, avivamento. I believe there is a revival. Eu creio que há um avivamento. And we will be part of it. E nós fazemos parte desse avivamento. In fact, we are already part of it. Na verdade, nós já fazemos parte desse avivamento. The fact that you sit here tonight, o fato de você estar aqui nesta noite, and that you hear this message, e que você está ouvindo esta mensagem, and that you can identify that we are defiled by religion, e você consegue então identificar que nós estamos contaminados pela religião, you are being part of revival. Você já está fazendo parte do avivamento. You see, it's not a revival that you think it is. Sabe, não é o tipo de avivamento que você acha que é. It's not a revival like in the old days. Não é um avivamento como nos dias antigos. It's not an evangelical revival of many miracles and healings and people coming to Jesus. Não é um tipo de avivamento quando havia muita salvação, pessoas sendo curadas e sendo salvas vindo para Jesus. These were important in their time. Esse avivamento foi importante lá no seu tempo. And it's still important today to see these things. E ainda é importante hoje ver estas coisas. And to allow it. E permitir. But this revival that I'm talking about, mas o avivamento que eu estou falando nesta noite, is an awakening. É um despertamento. Can I get an amen on that? Posso receber um amém? It's an awakening, my brother and sister. É um despertar, meus irmãos e minhas irmãs. It's an é um despertamento. A realization. É uma percepção. That religion must go. De que a religião precisa sair. How many Christians do you know refuses that come to church? Quantos cristãos, chamados cristãos que você conhece e se recusam a vir à igreja? Because they do not like the programs and the events and stuff in the church. Muitas das vezes eles não gostam dos eventos, dos programas, as coisas que acontecem na igreja. I know a lot. Eu conheço muitos. It's not even something that's funny anymore. É uma coisa que já não é mais engraçado. They are seeing that what we are doing is not working. Eles já perceberam que tem alguma coisa que não está funcionando. They are seeing that something is wrong. Eles estão percebendo que tem alguma coisa errada. They might not notice it. Talvez você não tenha percebido. They might not realize it. Talvez eles não tenham percebido, não tenham entendido. But what they have identified, mas o que eles identificaram, is the works of religion. É obra da religião, da religiosidade. And they don't want part of it. E eu não quero fazer parte disso. And unfortunately, because of that, e infelizmente por causa disto, and because we are still sleeping, e porque nós estamos dormindo, adormecidos na igreja, these people are lost. Essas pessoas estão se perdendo. Because we've not been doing our work and they are lost.
Simplesmente porque nós não estamos fazendo a obra que deveríamos fazer, esse povo está se perdendo. And that is a teaching for another time. Isso é um ensinamento para um outro dia. Let's turn to the book of Luke, Vamos também abrir nossa Bíblia no livro de Lucas. chapter 5, Lucas capítulo 5, verse 36 5:36 de Lucas, to 39. de 36 a 39. We are part of a revival. Nós fazemos parte do avivamento. Tonight, if you can see and identify religion, Nesta noite, se você puder enxergar e identificar religião, and know that what I'm speaking is the truth, e você sabe que eu estou falando a verdade, you are being awakened. então você já está sendo despertado. You are being revived. Você já está sendo reavivado. Can I get an amen on that? Alguém pode dar um amém? God is doing a new thing. Deus está fazendo uma coisa nova. He's doing a new thing. Ele está fazendo uma coisa nova. We cannot continue to do church like we used to. Nós não podemos continuar mais utilizando igreja ou vivendo a vida de crente como nós vivíamos antes. Amen. Amém? We cannot continue on this way. Nós não podemos continuar mais desse jeito. He's giving new wine in new wineskins. Ele está dando vinho novo em odres novos. Amen. Amém? You see, we have been taught and we believe that Jesus will come and restore the dress of the bride. Foi ensinado para nós temos ouvido que Jesus vai vir e vai restaurar a sua noiva. How many of you heard that teaching before? Quantos já ouviu esse ensinamento antes? He's going to wash it, he's going to clean it, it's going to look nice. Quem vai limpar, vai restaurar e você vai ficar muito bonito depois que ele fizer isto. That's not the truth. Esta não é a verdade. He's going to give us a completely new dress. Ele vai nos dar uma veste completamente nova. Amen. Should explain restore? Okay, go ahead. If you restore something, Porque a questão de restauração, se você for restaurar alguma coisa, I want you to see there is a difference. eu quero que você observe que tem uma diferença. You see, Jesus is coming not to restore the church, but to rebuild it. Porque Jesus não está vindo para restaurar a igreja, mas para reconstruir a igreja. Amen. Amém? He's doing a new thing, new wines in new wineskins. Ele está fazendo uma coisa nova, significa está dando vinho novo em odres novos. Before I explain what I mean by that, let's read. E antes de eu começar a explicar sobre isso, deixa eu ler. No one puts a piece from a new garment on an old one, otherwise the new makes a tear, and also the piece that was taken out of the new does not match the old. Versículo 36, e disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o coser em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. And no one puts new wine into old wineskins, or else the new wine will burst the wineskins and be spilled, and the wineskins will be ruined. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. But new wine must be put into new wineskins, and both are preserved. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. You see, the wine Então, o vinho is the work of God. é a obra de Deus. The wineskins E o odre represents our work. representa as nossas obras. God is doing a new thing. Deus está fazendo uma coisa nova. So therefore, we must do a new thing. Portanto, então, nós também precisamos fazer esta coisa nova. Amen? Amém? So when you restore something, Então, quando você restaura algo, take for instance a building por exemplo, um edifício, um prédio,
or a room, ou um quarto, uma sala, you use what is already there. para restaurar, você pega aquilo que já existe, que já está ali. You put new paint on the walls. Você coloca uma tinta nova nas paredes. You use the electricity wiring in the wall. Você conserta a eletricidade ali, os fios da eletricidade dentro da parede. Put a new switch, you put a new light. Você coloca ali novos interruptores, novas luzes. So something that was old and run down, you make new. Então, uma coisa que era velho, então você trabalha nela, ela fica restaurada, fica aparentemente nova. You use what is already there. Você usa aquilo que já está ali, que já existe. Jesus cannot use what is in the bride. Isso se chama restauração. Então, Jesus não pode usar o que já está na noiva. Because it's been defiled by religion. Porque aquilo que já está na noiva já foi contaminado pela religião. Therefore, no restoration will take place. Então, não vai haver restauração na igreja. No old dress. Não tem vestido velho na igreja. In fact, Na verdade, He will rebuild the church. Ele vai reconstruir a igreja. He will give the bride a new dress. Ele vai dar à noiva um vestido novo. Can I get an amen on that? Posso receber um amém? You see, our programs, our structures, the thing that we have been living in our churches, Sabe? the things that we have been doing in our As coisas que churches, temos feito na igreja has been defiled by religion. tem sido contaminado pela religião. You cannot do a new thing on something that is old and broken. Você não pode fazer uma coisa nova naquilo que já é velho e está quebrado. Jesus is doing a new thing. Jesus está fazendo uma coisa nova. Amen. Amém. He's rebuilding us. Ele está nos reconstruindo. He's giving us a new dress. Ele está nos dando vestes novas. Hallelujah. Aleluia. Because the old one did not work. Porque aquela velha já não funciona mais. We allowed it to be defiled. Fomos nós responsáveis e permitimos, que sermos contaminados. Isaiah 43 verse 19. Ainda Isaías 43:19. Do you understand what I'm saying so far tonight? Será que você tem entendido o que eu estou falando, estou ensinando até agora? Does it make sense to you? Isso faz sentido para você? Can you see it? Você consegue perceber? Do you recognize it? Será que você consegue reconhecer? Isaiah 43 verse 19. Isaías 43, versículo 19. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. This is God prophesying through Isaiah, saying, I will do a new thing in the church. É Deus profetizando através de Isaías: eu vou fazer uma coisa nova na igreja. Amen. Amém? But I have news for you. Mas eu tenho boas notícias para vocês. God is the one that will do it. É Deus quem vai fazer. Jesus will do it. Jesus é aquele que vai fazer. He's the one that will make the way. É aquele que vai abrir caminho. But He will also provide for it. E Ele também vai fazer as provisões. He will do it. He will make it possible. Ele vai fazer possível. Because our God is a God of action and not just talk. Porque o nosso Deus é um Deus de ação e não somente de falácia. There is no religion found in Him. Não tem nenhuma religiosidade em Deus. My prayer is that there will be no religion found in us. E também a minha oração é que não haja nenhuma religiosidade em nós. I hate religion with a passion. Eu odeio a religião. It comes straight from the heart of Satan. Vem direto do coração de Satanás. And we've eaten it all up. E nós já temos engolido isto muitas das And we vezes. have allowed it
in our midst. E nós permitimos que isso entrasse no nosso meio. It's the truth. É a verdade. Ephesians 2, Efésios capítulo 2, verse 20 versículo 20. to 22. 20 a 22, Efésios 2, 20 a 22. So Jesus is doing the revival. He's going to do it. Então Jesus é aquele que opera o avivamento. Ele vai estar operando o avivamento. Revival starts with him. O avivamento começa nele. It's his work. É a obra dele. Efésios 2. Chapter 2, verse 20. Efésios 2, 20. Having been built on the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. I want you to see two things. Eu quero que você observe aqui duas coisas. First things is Paul is referring to the ministry of the apostles and the prophets. Eu quero que você observe em primeiro lugar que Paulo está aqui se referindo aos ministérios de apóstolos e profetas. He's referring to the fivefold ministry. Ele está se referindo aos 5 ministérios. God's government. O governo de Deus. And Jesus is the cornerstone. E Jesus, ele é a pedra de esquina. He's the beginning. Ele é o começo. You see, the fivefold ministry, God's government, is found in Jesus. Sabe, os 5 ministérios, né, é encontrado em Jesus, que é o governo de Deus. The version of the fivefold ministry we see today is not in Jesus. A versão dos 5 ministérios que nós vemos hoje não está fundamentado em Jesus. It is a false fivefold ministry. É 5 ministérios falsificados. Ouch. Ai. I'm carrying on. Vou prosseguir. In whom the whole building being fitted together grows into a holy temple of the Lord. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. In whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. You see, we are part of revival. Sabe, nós fazemos parte do avivamento. We are part of an awakening. Nós fazemos parte do despertamento. An awakening, a realization that religion has defiled us. Um despertamento para a percepção de que a religião nos contaminou. But through Jesus Mas por meio de Jesus, and the biblical ministry of the fivefold ministry, o ministério bíblico, os 5 ministérios bíblicos, on the foundation of their ministry and their teaching and their guidance, onde há fundamento, os seus ensinamentos devem ser guiados e baseado ali em Jesus. the church will be rebuilt. Ali, dessa forma, a igreja será reconstruída, reedificada. This is the only ministry Esse é o único ministério that will be restored, but not rebuilt. que será restaurado, não reconstruído, restaurado. Everything else is rebuilt. As outras coisas, as outras coisas serão reconstruídas. My brothers and sisters, today, if it's one of the most important prayers that you must pray, E meus irmãos e minhas irmãs, esta noite deve ser a oração mais importante que você deve fazer. it's not only just for an awakening, Não somente para um despertamento, but that the biblical and godly fivefold ministry must be restored. mas para que também os 5 ministérios bíblicos sejam restaurados. Without it, we cannot be rebuilt. E sem ele ser restaurado, nós não podemos ser reedificados. You see, there is an order to things. Sabe, há uma ordem das coisas. Revival starts with Jesus. O avivamento começa em Jesus, Through the Holy Spirit por meio do Espírito Santo, that works
fivefold ministry and in us. que opera os 5 ministérios em nós. Because it is the Holy Spirit that brings you revelation and awakening of the truth. Porque é o Espírito Santo que traz a nós uma revelação e um despertamento para a verdade. But without the ministry of the fivefold ministry, we cannot continue. Sem os 5 ministérios, nós não podemos continuar. This is the next step for us Esse é o próximo passo para nós, after revival, do avivamento, which is a different message as well. que é uma mensagem também para diferente. I'm coming to a close. Já estou encerrando. You see, revival starts in the heart of Jesus, Você percebe que o avivamento começa no coração de Jesus, because He will restore us. porque Ele He will rebuild us. Ele vai nos reedificar. He will clean us. He will give us a new dress. Ele vai nos dar vestes novas. Amen. Amém? It starts with Him, Começa nele. and the rest will come. E há mais para vir. The fivefold ministry must be restored. Os 5 ministérios então devem ser restaurados. So what do we need to do? O que então que nós podemos ou precisamos fazer? How do we begin? Como nós podemos começar? Well, just being here tonight and listening to my message, you've already begun. Bem, somente pelo fato de você estar sentado aqui nesta noite, ouvindo a minha mensagem, você já começou. Because what is God saying tonight? Porque o que é que Deus está falando nesta noite? Saying, return to me. Ele está dizendo, volte-se para mim. Amen. Amém? Turn away from religion. Volte as costas para a religião. Change. Mude. Return to me. Volte-se para mim. Bride of Christ, return to me. Noiva de Cristo, retorne para mim. Because that's the work that Jesus did. Porque esta é a obra que Jesus Cristo fez. Return to the Father. Retorne ao Pai. Last scripture, E a última escritura, Galatians chapter 1, Gálatas capítulo 1, verse 6 to 10. capítulo 6, 1 de 6 a 10, Gálatas 1, 6 a 10. I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Which is not another, but there are some who trouble you and want to prevent the gospel of Christ. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. For do I now persuade men or God, or do I seek to please him? For if I still pleased men, I would not be a bondservant of Christ. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. There's only one gospel, Só existe um evangelho, the true gospel. o evangelho verdadeiro. Return to the Father. Volte-se para o Pai. Come back to him Volte para Ele, through Jesus Christ. por meio de Jesus Cristo. The beginning of revival is the church to return
to the Father. O início do avivamento é a igreja voltar-se para o Pai. Amen. Amém? It's not only just a realization and awakening Não somente uma percepção ou um despertamento to the truth that we are defiled by religion, para a verdade de que nós fomos contaminados pela religião, that we need to repent, de que nós precisamos nos arrepender, but also that we must return to the Father, mas também que nós precisamos voltar para o Pai, because He's the beginning of the church. porque Ele é o princípio da igreja. Because remember, Jesus, the Father and the Holy Spirit is one. Lembre-se, Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um. Amen. Amém? Do you understand? Você entende? Do you hear what the Spirit of the Lord is saying to you tonight? Você ouve o que o Espírito do Senhor está falando para você nesta noite? My brothers are on stage with the guitars. Eu estou alegre já que os irmãos assumiram o seu lugar ali com os seus instrumentos. I want you to stay just as you are. E eu quero que vocês fiquem exatamente como vocês estão aí agora. I want you to close your eyes. Eu quero pedir que vocês fechem seus olhos. I want my brothers to just very softly play something at the background. Eu gostaria que os irmãos tocassem um louvor bem suavezinho, uma musicazinha de fundo suave, Something instrumental. algo instrumental apenas. Close your eyes. Feche seus olhos. Remember, the gospel is the gospel of action. Lembre-se que o evangelho é um evangelho de ação, atitude. We are not like the religious who does just talk. Nós não somos apenas como os religiosos que só falam. We need to take action, Precisamos tomar atitudes, because faith without works is dead. porque fé sem obras é morta. And tonight, as all of your eyes are closed, E esta noite, à medida que todos os seus olhos estão fechados, for you right now, right here in this congregation, para você agora e aqui nesta congregação, in this building, neste prédio, is a moment of truth between you and God. é um momento de verdade entre você e Deus somente. It's a moment of realization, É um momento de percepção, a moment of truth, um momento de verdade, a moment of repentance, um momento de arrependimento, a moment where you realize, but I have been part of religion in my life. um momento onde você deve perceber que tem permitido que a religiosidade tem feito parte da tua vida. I've used it. Used religion. Eu recuso a religião. I've allowed it into my life. Eu permiti que ela entrasse na minha vida. I'm not talking about salvation right now. Nesse momento eu não estou falando de salvação, não. I'm talking about acknowledging to God that I have used religion. That I have used religion. Eu estou falando a respeito de você entender que tem usado, usufruído até mesmo de religiosidade. It's part of my life. Você permitiu que a religiosidade fizesse parte da sua vida. You need to be truthful. Você agora precisa ser muito verdadeiro. It's time to repent. É hora de arrepender-se disso, religiosidade. It's time to take action and move away from it. É hora de tomar uma atitude e sair fora da religiosidade. We do that by E repentance. nós fazemos isso de que forma? Por meio do arrependimento. And as your eyes are closed, E à medida que os teus olhos estão fechados, please, in respect to everybody, por favor, em respeito a todos, I need you, if that is you, just raise your hand in acknowledgement. se você reconhece que tem deixado a religiosidade entrar na sua vida, levante a tua mão And say, this is me. e diz e reconhece: isso sou eu, esta pessoa sou eu, isso me define. My dress is dirty with religion. As minhas vestes estão sujas com religiosidade. I want to repent. Eu quero me arrepender. Be truthful. Eu quero ser verdadeiro, honesto. Do not be ashamed, Não tenha vergonha, because there is no condemnation here. porque não tem nenhuma condenação aqui. Jesus is here. Jesus está aqui. There is freedom. Há liberdade. If that is you, pray with me tonight. Se isso define você, ore comigo nesta noite. Pray in honesty. Ore com honestidade. Pray in truth. Ore com verdade In your heart. no teu coração. Say, Lord Jesus, Senhor Jesus, I acknowledge eu reconheço
that I have religion in my que eu life. tenho permitido a religiosidade na minha vida. I acknowledge Eu reconheço that I have been part of it. que tenho feito parte de religiosidade. I acknowledge Eu reconheço that I am religious. que eu sou religioso. Please forgive me. Por favor, me perdoe. I repent of it. Eu me arrependo disto. I want to put it away from my life. Eu quero jogar fora da minha vida. I want no part of it. Eu não quero mais fazer parte disto. I want to be part of your awakening. Eu quero fazer parte do teu despertamento. I want to return to you. Eu quero retornar para ti. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Still, please keep your eyes closed. Ainda, por favor, mantenha os seus olhos fechados. If you do not know Jesus, E se você está aqui nesta noite, porventura não conhece Jesus, maybe you have known a religious Jesus. talvez você tenha conhecido um Jesus da religiosidade, Because there is such a thing. porque existe uma coisa assim. Jesus is not religion. Jesus não é religião. Jesus is not about church. Jesus não tem a ver com igreja, prédio. Jesus is not about condemnation. Jesus não é condenação. Jesus is about forgiving your sins. Jesus é perdoar os seus pecados. The Bible is very clear whether you believe it or not. A Bíblia é muito clara, quer você acredite ou não. I don't have to tell you that you have sinned. Eu não tenho que dizer para você que você tem pecado. You know it. Você sabe. The Bible says that every man has sinned. A Bíblia diz que todos pecaram. That's why we need Jesus. É por isso que nós precisamos de Jesus. Because Jesus wants to have a relationship with you. Porque Jesus ele quer ter um relacionamento com você, Not through religion. não por meio de religião. Religion cannot give you a relationship with A Jesus. religião não pode te dar um relacionamento com Jesus. Tonight Jesus is knocking at the door of your heart. E nesta noite Jesus está batendo na porta do teu coração. He says, I want to come in. Ele diz: eu quero entrar. I want to bring life. Eu quero entrar na sua vida. Because the biggest revival is when you are born again. Porque o maior avivamento é quando você nasce de novo. If that is you, Se isso define você aqui nesta noite, if you have not experienced this revival that I'm talking about, se você ainda não tem experimentado esse avivamento do qual estou falando, if you experienced being born again, se você nunca experimentou o que é nascer de novo, if you have not accepted Jesus, se você nunca aceitou Jesus, He says, I want to forgive your sins. e eu quero que você sabe que Ele quer perdoar os teus pecados. Please let me come into your Ele heart. está dizendo: por favor, deixa eu entrar no teu coração. I want you tonight. Eu quero que você nesta noite, I'm not going to ask you to raise your hand, eu não vou pedir para você levantar a tua mão, não. but this is another moment of truth for you. Mas esse é um outro momento de verdade para você. One that will change your life forever. Um momento que vai mudar a tua vida para sempre. One that will make you part of the bride of Um Christ. momento que vai fazer você se tornar parte da noiva de Cristo. Please do me the honor. Por favor, Please give me the honor to pray this prayer with you. por favor, me dê a honra de fazer essa oração por você. It's a prayer of salvation. É uma oração de salvação. Don't be ashamed. Você não precisa ficar com vergonha. It's the best prayer you will ever pray in your life. Esta é a oração mais linda, mais maravilhosa que você pode fazer em toda a sua vida. Pray after me. Ore comigo, você que quer receber Jesus no teu coração. Lord Jesus, Senhor Jesus, I am a sinner. eu sou um pecador. Acknowledge my sin. Eu reconheço o meu pecado. Please forgive me. Por favor, me perdoe. I've done so many things the wrong way, Eu fiz tantas coisas de maneira errada. and I am far from you. E eu estou distante de ti. Please forgive my sin, Por favor, perdoe o meu pecado. because I know I have sinned. Porque eu sei que eu tenho pecado, sou pecador. I ask right now Eu quero te pedir agora that you come into my heart, que o Senhor entre no meu coração. that you will save me from myself. Que o Senhor me salve de mim mesmo. I accept you right now. Eu te recebo agora. Please be my Lord and Savior. Por favor, seja meu Senhor e meu Salvador. I ask this in Jesus' name. Eu te peço isso no teu nome, em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. That is the end of my message. Aqui, este é o final da minha mensagem.
Do you hear what the Spirit of the Lord is saying tonight? Você está ouvindo o que o Espírito do Senhor está falando nesta noite? There is hard choices to make. Existem escolhas difíceis a fazer. It will not make you popular. São decisões que não vai tornar você popular. But who cares? Mas quem se importa? As long as I have Jesus. Contanto que eu tenha Jesus. As long as you have Jesus. Contanto que você tenha Jesus. And as long as you are ready. E contanto que você esteja preparado. And dressed appropriately. E vestido apropriadamente. For the wedding. Para a festa, para o Amen. casamento. Amém? Amen. Amém.